Deficiente é o termo usado para definir uma pessoa com ausência ou a disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica ou anatômica. Diz respeito à atividade exercida pela biologia da pessoa. Em palavras mais frugais, é qualquer pessoa que precise de qualquer tipo de adaptação para a realização de atividades cotidianas do ser humano. Mas, o que acontece quando o ambiente público não tem a devida adaptação para a pessoa deficiente? Nesse documentário, abordaremos e dissecaremos esse problema, que é mais comum do que se imagina. Antes de tudo, quero ressaltar que a Constituição Federal de 1988 protege e beneficia o portador de alguma deficiência com pelo menos 30 leis e 15 decretos. Ou seja, o cidadão que porta alguma deficiência deve, por lei, ser respeitado e auxiliado e tem, por lei também, os mesmos direitos que qualquer outra pessoa. Portanto, é de suma importância que os locais públicos tenham a devida adaptação para os portadores de alguma deficiência. Entretanto, não é difícil de se notar o total descaso e desrespeito para com essas pessoas. Em calçadas, onde não há devida pavimentação para que o deficiente visual possa guiar-se pela diferença do piso, ou quando não há rampas para que o deficiente físico possa subir a calçada com segurança. E por aí vai. A falta de acessibilidade nos transportes públicos, nos prédios públicos e privados de uso coletivo, em restaurantes, em universidades, em hotéis e em espaços públicos em geral. Nós trabalharemos com um ambiente muito comum e frequentado no Brasil, as escolas. Um estudo realizado em 2016 pela plataforma QEDU mostra que apenas 26% das escolas públicas possuem adaptações para pessoas com algum tipo de deficiência. As adaptações que uma escola deve ter são: na rua em frente à escola, faixas e semáforos para os pedestres. A calçada deve estar rebaixada para os pedestres. O portal de entrada da escola deve ser de fácil acesso, desde as calçadas à fachada da escola. A calçada da escola deve ser plana e de pavimentação regular. Os obstáculos devem ser sinalizados com publicidade. A parada de ônibus deve estar próxima à escola. O piso tátil direcional deve indicar o percurso desde as paradas de ônibus até o portão da escola. Deve existir uma área de embarque e desembarque próxima ao portão da escola. É desejável que nesta área também caiba um ônibus. Vejam que são muitas adaptações que para pessoas sem deficiência podem ser extremamente inúteis, mas para pessoas que possuem, alunos que possuem alguma deficiência, podem ser um fator decisivo na identificação da unidade escolar. Olá, eu me chamo Ana Beatriz, tenho 18 anos e estudo no Colégio Guilherme Dourado. Eu sou portadora de deficiência visual, perdi a visão com 4 anos de idade por conta de um câncer chamado retinoblastoma bilateral, que afeta a retina do globo ocular. Tive que passar por tratamentos, cirurgias e hoje, por conta desse caso em específico, eu uso próteses oculares. Você acha que Araguaína é uma cidade estruturada para atender tais deficiências? Para as deficiências físicas, como cadeirante, deficiente visual e idosos, não muito, porque o piso tátil que foi implementado nas ruas, pelo piso ser intertravado, que é aquele piso cheio de bloquinho, fica muito difícil da gente, que usa bengala, deficiente visual, poder diferenciar um piso que ele é todo cheio de bloquinho de uma faixa tátil. A gente não sabe qual é a faixa tátil para poder seguir. E sem falar que tem muitos postes no meio das calçadas, muitas placas. E aí a gente às vezes tromba muito, às vezes machuca. E realmente não é acessível. E os semáforos também, né? Não são acessíveis também. Eles não têm um sinal sonoro que pode permitir que a gente ouça e identifique a hora de passar. Então é um pouco complicado.
Em relação aos pontos turísticos, por exemplo, a Via Lago, quais são os pontos de atenção que necessitam ser revistas? É a mesma coisa, a mesma faixa tátil, porque lá também é intertravado. Então a gente não sabe diferenciar o rumo que a gente quer seguir, a gente não sabe qual direção tomar. Tem sempre que ir com alguém junto pra gente saber pra que rumo que a gente tá indo. A gente não sabe, por exemplo, vira pra cá, tem um sinal de alerta pra esquerda, direcionando pra atravessar a pista, a gente não sabe. Então seria ou mudar o piso e pôr uma faixa tátil, ou usar um outro tipo de material de concreto para fazer um outro modo de faixa tátil mais perceptível para quem usa bengala. Você se sente alvo de preconceito nas instituições que frequenta? Sim, para algumas pessoas sim, devido ao preconceito que já é enraizado na nossa cultura, né? A gente percebe que o tempo passa, mas algumas mentes não evoluem, né? Tem aquela questão de a pessoa que possui deficiência antigamente ser colocado em casa, né? Ser super protegido, os pais terem medo de deixar sair, passear, explorar as habilidades que adquire depois que é acometido por alguma doença e possui uma deficiência. Então, muitas vezes, algumas pessoas podem olhar para mim ou mesmo falar comigo com insinuações de que eu não sou capaz de fazer algo, ou que eu não consigo isso, ou mesmo com pena de mim, ou mesmo, ao contrário do preconceito, pensar que por eu ser deficiente visual e fazer coisas no meu cotidiano que eu, com deficiência visual, consigo fazer, é um exemplo. E não é. A gente se adapta à nova realidade, explora as habilidades que a gente adquiriu e tenta viver da melhor forma possível. Em relação à acessibilidade e à organização do espaço escolar, quais seriam as recomendações técnicas para garantir a segurança e mobilidade dos alunos com deficiência? Lá já é adaptado, onde eu estudo já é adaptado para cadeirante, né? Os banheiros são adaptados, tem rampa e tudo. Mas para quem é surdo e necessita de libras, e a gente, deficiente visual, não é. Graças a Deus o piso é plano, lisinho. No entanto, não tem um piso tátil, não tem uma placa em braille que a gente possa ler com o dedinho e identificar o número da sala, não tem uma letra ampliada para quem é baixa visão, e não tem uma luz específica, uma lâmpada específica com a luz que muda de cor, mostrando que está no intervalo, mostrando que está numa troca de horários para alguém que é surdo e não pode escutar a sineta, né? Só olha para a luz e poderia perceber que já é recreio, já é hora de mudar de aula. Infelizmente, nós não temos essa acessibilidade. Como é para vocês o acesso ao mercado de trabalho? É um pouco complicado. A gente se sente muito cobrado de mostrar as nossas capacidades intelectuais, né? Porque nós temos potencial cognitivo e nós podemos fazer muitas coisas, né? Trabalhar em diversas áreas. Porém, no mercado de trabalho também tem aquele preconceito que já existe, no qual ou me dão uma tarefa que eu possa fazer o esforço mínimo, que a minha contribuição seja mínima para onde eu trabalho, ou que não queiram me empregar com medo de eu não trazer, né, contribuição para o lugar onde eu trabalho. E também a necessidade de provar, né, as minhas habilidades, de que eu consigo ter um trabalho normal, uma convivência normal com os meus colegas, mesmo não enxergando, que é o caso dos cadeirantes, dos surdos, né? É isso. É isso. Muito obrigada, Bia. Por nada, eu que agradeço. Você quer deixar algum recado? Olhem além dos rótulos.
né? Não vejam pessoas por rótulos. Ela não enxerga, então ela não pode correr, ela não pode jogar bola. Tentem ver além do que você vê em mim, além do que você vê numa cadeira de rodas, além do que você vê em alguém que faz libras. Nós também somos pessoas que queremos ser inseridas nos espaços, nós também temos direito. E não é porque nós temos uma diferença física que nós somos incapazes, que nós não temos capacidade de socializar, de ter uma vida normal, de ir pra festa, de ir pra praia, de ir pra qualquer lugar. Tentem ver além do exterior, né? Não se liguem em rótulos, vejam mais do que rótulos definem. É isso. Tchau, bem, obrigada. Tchau. Qual o seu nome? João Vitor, Qual a sua idade? 19 anos, Cidade onde você nasceu? Redenção no Pará, A sua deficiência ela foi adquirida ou de nascença? nascença. Você acha que Araguaína é uma cidade com uma boa estrutura em relação à acessibilidade? Sim, Em relação aos pontos turísticos, como a Via Lago, o Parque Simba, as praças, o que você acha que deve ser mudado para melhorar a inclusão dos portadores de alguma deficiência aqui? no Parque Simba não tem muito que mexer, que eu gostei muito, mas quando eu fui para Via Lago eu senti muita dificuldade na rampa de acesso, que qualquer coisa a pessoa pode cair, machucar, e perto do lago, porque eu não tenho informação nenhuma, é zero. Você usa algum transporte público? Não, Mesmo tu não usando, tu acha que os ônibus aqui da região eles estão adaptados para uma pessoa que tem, tipo, por exemplo, o seu tipo de deficiência? eu acho que sim, que 90% dos ônibus hoje em dia é obrigatório por lei. Qual é a maior dificuldade que você enfrenta sendo portador dessa deficiência? Aqui em Araguaína eu não achei nada até agora, mas onde eu morava, há 10 anos atrás, em Goiânia, eu sofria muito das calçadas. Eu até comentei com um colega meu que as calçadas aqui é diferente, tem estrutura. Lá em Goiânia não tem, que eu tinha que andar no meio da rua. Tem carro, até aqui em Araguaína também eu reparei que tem carro que não respeita, mesmo eu estando na faixa, não respeita deficiente nenhum.